O nascimento de uma era sombria. No final do século XVII, o mundo estava em transformação. O Oceano Atlântico, vasto e indomável, havia se tornado o grande palco da ambição humana. Ondas carregavam riquezas inimagináveis, vindas das Américas em direção à Europa, em navios pesados, abarrotados de ouro, prata, especiarias e mercadorias exóticas. Mas junto com a promessa de prosperidade, navegava também o prenúncio da violência. O mar, com sua beleza imponente, escondia em cada horizonte a sombra da morte. Esse era o berço da pirataria moderna. Um período em que homens e mulheres, rejeitados pela sociedade, desertores, marinheiros sem pátria e aventureiros sem lei, encontraram no oceano um refúgio e uma arma. A bordo de navios transformados em fortalezas flutuantes, eles desafiaram impérios inteiros. O mar não tinha fronteiras, não tinha muros. Era o território perfeito para aqueles que ousavam viver sem regras e morrer sem remorso. À medida que as rotas comerciais cresciam, multiplicava-se também a cobiça. Cada embarcação que deixava os portos do Caribe, cada galeão espanhol cruzando o Atlântico era visto como uma presa em potencial. Os piratas não eram apenas criminosos, eram a personificação do caos em uma era de expansão. Onde havia ordem imposta pelas coroas, eles levavam a desordem. Onde reinava a cruz e a espada dos reis, eles hasteavam a bandeira negra, um símbolo que não deixava dúvidas. Aquela bandeira significava escolha. Rendam-se ou morram. Mas como surgiu essa era sombria? O nascimento da pirataria não foi um acidente, nem uma simples explosão de violência. Ele foi forjado pelo próprio sistema colonial. Marujos explorados, trabalhadores escravizados em navios mercantes, soldados abandonados sem soldo, todos encontraram no crime marítimo um destino mais lucrativo do que a miséria que a vida legal lhes oferecia. Para muitos, o navio pirata era mais do que uma embarcação. Era a promessa de liberdade. Uma liberdade selvagem, regada a sangue e pólvora. A Europa, com seus reinos em disputa, alimentava involuntariamente esse fogo. Nações rivais incentivavam corsários, piratas oficiais, a atacar embarcações inimigas em nome de suas coroas. Mas no fim, quando os tratados de paz eram assinados, esses homens eram descartados. De heróis, tornavam-se foras da lei, abandonados à própria sorte. E foi nesse abandono que a pirataria encontrou sua verdadeira identidade. O nascimento dessa era não pode ser contado sem o cenário do Caribe. Suas águas turquesa, tão belas quanto traiçoeiras, se transformaram no epicentro da pirataria. Ali, entre ilhas cobertas por florestas densas, surgiram os primeiros redutos piratas. Locais que não obedeciam a nenhuma bandeira, onde o rum corria livre e onde a moeda mais valiosa era a coragem. Nassau, Tortuga, Port Royal, nomes que ainda hoje ecoam como símbolos de uma época de glória e ruína. Mas se o mar oferecia liberdade, ele também cobrava caro. A vida de pirata era brutal, curta e imprevisível. Muitos morriam em combates sangrentos, outros nas cordas de forca, exibidos como espetáculo para multidões em praças públicas. Ainda assim, para aqueles que abraçavam o chamado do oceano, não havia volta. O risco era o preço da independência. O mar, afinal, não aceitava covardes. Essa era sombria nascia, portanto, do choque entre poder e revolta, entre a ordem imposta pelas coroas e a insubordinação dos piratas. Era um tempo em que o medo navegava junto com a esperança, e em que cada navio que desaparecia nas ondas deixava atrás de si apenas o eco de tiros de canhão e gritos sufocados pela tempestade. Os piratas surgiram como sombras inevitáveis da própria ganância humana. Onde havia riquezas, eles apareciam. Onde havia injustiça, eles encontravam recrutas. E assim, lentamente, o oceano foi sendo marcado não apenas pelas rotas comerciais,
mas pelas cicatrizes de uma guerra não declarada. O nascimento da pirataria não foi apenas um capítulo isolado da história. Foi um grito de revolta contra séculos de exploração, uma resposta brutal às correntes da ordem. Uma era sombria que emergia das entranhas do próprio sistema que tentava combatê-la. Assim começava um tempo em que a bandeira negra se tornaria o terror dos mares. Uma era em que a morte poderia surgir a qualquer momento, trazida pelo vento e pelo horizonte. O nascimento de uma era sombria que mudaria para sempre a história dos oceanos. O reino dos fora da lei. O mar sempre foi território de impérios, mas no início do século XVIII, ele também se tornou palco de algo muito maior. O nascimento de uma ordem paralela, invisível aos mapas, impossível de ser contida por decretos reais. Os piratas criaram o seu próprio reino. Um reino sem fronteiras, sem reis, sem coroas. Um reino sustentado pelo medo, pela pólvora e pela promessa de liberdade. No convés de um navio pirata, o mundo obedecia a outras leis. Era um espaço onde os marginalizados da sociedade encontravam voz, onde desertores, escravos fugidos, aventureiros sem pátria e homens cansados da tirania das coroas podiam se tornar algo mais. Eram párias em terra firme, mas no mar eram senhores. O navio pirata não era apenas um veículo de guerra, era um microcosmo de poder. Uma fortaleza flutuante que simbolizava a recusa em se submeter às regras impostas por monarcas e comerciantes. O som do vento inflando as velas e o bater do tambor anunciando o ataque eram a sinfonia de um império clandestino. A bandeira negra tremulando contra o céu não era apenas um aviso, era um manifesto, um grito de guerra. Dentro desse reino de fora da lei, existia uma lógica peculiar. Ao contrário do rígido sistema das marinhas reais, os piratas estabeleciam códigos próprios. Capitães eram eleitos, e qualquer homem a bordo tinha direito de voz. Era uma democracia sangrenta, mas ainda assim uma democracia. E isso a tornava irresistível para aqueles que em terra só conheciam a servidão. A divisão do saque era um ritual. Cada moeda, cada joia, cada barril tomado em combate era repartido segundo regras claras. O capitão recebia sua parte, mas nunca muito acima dos demais. O tesoureiro cuidava das contas e até os feridos tinham compensações garantidas. Para muitos, esse sistema era mais justo do que qualquer ordem estabelecida em terra firme. Mas a justiça pirata tinha seus limites. Traidores, covardes ou ladrões eram julgados sem piedade. A bordo, a lei era rápida, definitiva e muitas vezes cruel. O convés podia se transformar em tribunal e cada marujo em carrasco. A disciplina, sustentada pelo medo e pela honra, era o cimento que mantinha esse reino unido em meio ao caos das batalhas. Era um mundo de extremos. De um lado, a liberdade absoluta. Não havia nobres nem servos, apenas homens iguais diante do risco. Do outro, a violência constante, lembrando a todos que o preço de viver fora da lei era a proximidade inevitável com a morte. Era uma sociedade onde o rum corria como água, onde as músicas ecoavam na noite, mas também onde o cheiro de pólvora e sangue jamais se dissipava. Esse reino pirata não tinha palácios nem muralhas. Seus castelos eram feitos de madeira e ferro, moldados pelas ondas e pelo vento. Seu território se expandia com cada navio capturado, com cada bandeira inimiga derrubada. E mesmo sem terra firme para governar, eles criaram algo único, uma nação flutuante, em constante movimento, onde cada navio era ao mesmo tempo lar, fortaleza e campo de batalha. Os impérios tentaram ignorá-los, depois combatê-los, mas os piratas eram como sombras, surgiam do nada, atacavam com fúria e desapareciam nas águas profundas. Para os mercadores e capitães honestos, o mar se tornou um pesadelo. Cada vela avistada no horizonte podia significar fortuna ou destruição.
O oceano, que antes era sinônimo de comércio e riqueza, agora respirava medo. Era esse medo que alimentava a lenda dos piratas. Eles não eram apenas ladrões, eram monstros criados pela imaginação coletiva, fantasmas que perseguiam marinheiros em seus sonhos. Mas no coração desse mito havia algo muito real. Homens e mulheres que escolheram desafiar o sistema, que preferiram o risco da forca à certeza da escravidão social. O reino dos fora da lei não tinha sede, mas tinha alma. Era sustentado por uma chama que queimava em cada tripulante, a recusa em se ajoelhar. E foi essa chama que fez da pirataria algo mais do que simples crime. Ela se tornou um movimento, uma alternativa brutal à ordem estabelecida. Enquanto os impérios construíam cidades, os piratas erguiam mitos. Enquanto reis assinavam tratados, eles assinavam pactos de sangue. No silêncio das noites tropicais, quando o vento soprava forte sobre o mar do Caribe, não se ouviam sinos de igrejas, mas o eco distante da bandeira negra anunciando que o reino dos fora da lei estava vivo. Um reino sem pátria, sem futuro, mas eterno na memória dos mares. O sangue e o saque. O coração da pirataria não estava apenas nas tabernas, nem nos portos escondidos. Ele pulsava no momento em que o mar se transformava em campo de batalha, no instante em que duas embarcações se avistavam e o destino era selado pelo estalar dos canhões. Era no combate que os piratas mostravam sua verdadeira face, um rosto coberto de pólvora, sangue e gritos. O ataque começava antes mesmo do primeiro tiro. A visão da bandeira negra tremulando contra o horizonte já era suficiente para espalhar o pânico. Muitos capitães mercantes preferiam se render de imediato a enfrentar o destino que vinha com aqueles homens. Mas quando a resistência surgia, a guerra era inevitável. O convés se tornava palco de caos absoluto. O estrondo dos canhões rompia o silêncio do mar, lançando estilhaços de madeira e fumaça que cegavam e sufocavam. O cheiro de pólvora misturava-se ao sal das ondas e ao ferro do sangue derramado. Os gritos de comando, os urros de dor e a música brutal das espadas tilintando compunham a sinfonia macabra da pirataria. Era um espetáculo de brutalidade. Os piratas não seguiam as regras de guerra das marinhas reais. Eles lutavam com ferocidade descontrolada, transformando cada abordagem em massacre. Grapas de ferro eram lançadas de um navio ao outro, puxando as embarcações até que se chocassem. E então, como uma onda humana, os piratas invadiam o convés inimigo. Armados com cutelos, pistolas, facas, machados e até ferramentas improvisadas, eles lutavam com uma única intenção: subjugar e saquear. Não havia misericórdia. Aqueles que resistiam eram abatidos sem hesitação. Muitos sobreviventes eram jogados ao mar, outros feitos prisioneiros apenas para depois serem vendidos, torturados ou usados como moeda de troca. Para os piratas, a violência não era apenas meio, era mensagem. Cada ataque bem-sucedido espalhava o terror em dezenas de tripulações que ouviriam falar do massacre. Mas no centro desse horror havia também disciplina. Por mais caótico que fosse o combate, cada homem conhecia seu papel. Alguns cuidavam dos canhões, outros escalavam mastros para lançar fogo, enquanto grupos inteiros se especializavam na pilhagem rápida. Era uma engrenagem sangrenta, movida pela experiência adquirida em batalhas sem fim. E quando a luta cessava, vinha o momento mais aguardado, o saque. Baús eram arrombados, porões vasculhados, barris e caixas abertos à força. Ouro, prata, especiarias, tecidos finos, armas, bebidas, tudo era recolhido com avidez. Era a recompensa do risco. Mas havia algo mais profundo nesse ato. Era a materialização da vitória. Cada moeda carregada era um lembrete de que o poder das coroas podia ser desafiado e vencido.
A divisão do butim acontecia logo em seguida, como um ritual solene. No convés, diante da tripulação reunida, o tesoureiro registrava cada item e a partilha era feita de acordo com o código pirata. Feridos recebiam compensações extras. O capitão, apesar de líder, não tinha direito a luxos excessivos. Essa igualdade alimentava a lealdade da tripulação e reforçava a ideia de que, apesar da violência, havia uma ordem no coração do caos. Mas nem todo saque era apenas riqueza. Muitas vezes, o que os piratas encontravam eram barris de rum, vinho ou comida. Para homens acostumados à escassez e ao sofrimento no mar, um carregamento de bebida era quase tão valioso quanto o ouro. E, em noites de vitória, o convés se transformava em festa. O som das músicas ecoava, o rum escorria, e a escuridão do oceano era iluminada pelo fogo da celebração. Uma celebração regada pelo sangue que ainda manchava a madeira. O saque, porém, carregava também um peso. Cada ataque bem-sucedido aumentava a fúria dos impérios. Cada navio desaparecido inflamava a busca por vingança. Para os piratas, o lucro vinha sempre acompanhado da sombra da retaliação. E essa tensão, essa certeza de que o próximo ataque poderia ser o último, tornava a vida ainda mais intensa, ainda mais brutal. Voz mais lenta, densa, carregada de gravidade. Era essa mistura de glória e horror que definia a pirataria. O saque era o alimento da liberdade, mas também a semente da destruição. Cada moeda, cada joia conquistada, era paga com o risco da forca, da execução pública ou da morte nas profundezas do mar. No fim, o sangue e o saque eram inseparáveis. Não havia vitória sem carnificina, não havia fortuna sem terror. O oceano, tingido de vermelho, guardava em silêncio os gritos daqueles que caíram. E cada onda que batia contra os cascos lembrava a todos que a vida de pirata não era apenas feita de ouro e glória, mas de cicatrizes, cadáveres e histórias que jamais seriam esquecidas. O saque era a alma do pirata. O sangue, sua assinatura. E juntos, eles escreveram uma era que o tempo nunca conseguiu apagar. Nassau e Tortuga, os reinos do caos, no coração do Caribe, entre águas azuis e ilhas cobertas de florestas tropicais, nasceram dois nomes que se tornariam lendas. Dois portos que não pertenciam a reis nem obedeciam a coroas. Nassau e Tortuga. Para os impérios, eram ninho de víboras, chagas no mapa da ordem colonial. Para os piratas, eram muito mais. Refúgios, fortalezas, reinos onde a bandeira negra não era temida, mas reverenciada. Esses lugares não surgiram por acaso. Eles floresceram no caos. Tortuga, na costa do atual Haiti, tornou-se refúgio de corsários franceses, holandeses e ingleses que haviam sido abandonados após guerras. Sem leis, sem governo firme, a ilha transformou-se em paraíso dos foras da lei. Era um porto onde qualquer homem, não importando sua origem, podia encontrar armas, rum e aliados. Ali, escravos fugitivos, marinheiros desertores e mercadores sem escrúpulos se misturavam em um caldeirão explosivo. Nassau, nas Bahamas, seguiu caminho semelhante. Sua posição estratégica, no cruzamento das principais rotas do Caribe, fez dela um ponto irresistível. Rapidamente, deixou de ser apenas um vilarejo para se transformar na capital da pirataria. Era conhecida como a República dos Piratas, um lugar onde nenhum império mandava, e onde homens como Benjamin Hornigold, Charles Vane e Edward Teach, o lendário Barba Negra, encontraram seu lar. Em Nassau e Tortuga, a lei era escrita pelo barril de rum e pelo fio da espada. Tabernas fervilhavam de vozes roucas e canções obscenas. As ruas de terra batida eram palco de duelos repentinos, negócios escusos e pactos de sangue.
Mercadores clandestinos abasteciam os piratas com pólvora, munição e mantimentos em troca de riquezas saqueadas. Era o comércio do caos, sustentado por ouro roubado e sangue inocente. Mas não era apenas a ganância que atraía tantos a esses lugares. Era a promessa de liberdade. Para um escravo fugitivo, Nassau era a chance de se tornar livre. Para um marinheiro explorado, Tortuga oferecia igualdade a bordo de um navio pirata. Nessas cidades, homens que em terra eram ninguém, no mar se tornavam senhores de seu destino. Essa sensação de pertencimento era tão poderosa quanto qualquer tesouro. Claro, a liberdade tinha um preço. O caos reinava absoluto. Assassinatos aconteciam ao cair da noite, traições eram comuns e cada aliança podia se desfazer na primeira oportunidade de lucro. O rum embriagava, mas também inflamava a violência. As vielas estreitas escondiam corpos esquecidos e os becos ecoavam gritos que se perdiam na escuridão. Ainda assim, Nassau e Tortuga eram portos indispensáveis. Eram o coração pulsante da pirataria. Era lá que tripulações se renovavam, que navios eram reparados, que planos de saque eram traçados. A cada vela içada, uma nova história começava. A cada brinde em uma taberna, um pacto era firmado. O mar era o campo de batalha, mas essas cidades eram o lar. Para os impérios, Nassau e Tortuga eram uma afronta intolerável. Essas ilhas desafiavam diretamente o poder colonial, tornando-se símbolos da fraqueza das coroas diante da ousadia pirata. Expedições militares foram lançadas repetidas vezes para erradicar esses refúgios. Fortalezas foram erguidas, navios de guerra enviados. Mas a chama da anarquia era difícil de apagar. Sempre que eram expulsos, os piratas retornavam. Sempre que um porto era tomado, outro surgia. Essas cidades se tornaram assim mais do que simples abrigos. Tornaram-se mitos, símbolos de uma era em que os homens ousaram criar sua própria república, sem reis nem governantes. Lugares onde a lei era ditada pelo aço e pelo rum, e onde a bandeira negra tremulava sem medo. O caos de Nassau e Tortuga refletia a alma da pirataria. Uma alma indomável, selvagem, que vivia intensamente no presente, sem se importar com o amanhã. No nascer do sol, navios arpavam carregando novas esperanças e novos horrores. Ao cair da noite, o sangue derramado nas ruas se misturava ao eco distante das ondas. Nassau e Tortuga foram os palcos onde a pirataria deixou de ser apenas crime e se tornou lenda. Foram os reinos do caos, erguidos não com pedra e argamassa, mas com pólvora, liberdade e medo. Dois nomes que atravessaram os séculos como cicatrizes abertas na memória dos oceanos. Dois lugares onde a ordem morreu. E a bandeira negra nasceu soberana, a ordem dentro do caos. À primeira vista, a pirataria parecia pura desordem. Homens bêbados cambaleando em tavernas, brigas explodindo por uma moeda ou uma ofensa, navios saqueados sem piedade. Para os olhos do mundo eram apenas selvagens do mar, monstros indomáveis que espalhavam terror. Mas havia algo escondido sob esse véu de caos. Uma ordem invisível, um código não escrito que mantinha unidas tripulações que poderiam facilmente se destruir. Os navios piratas eram microcosmos de uma sociedade radicalmente diferente. No convés, todos tinham voz. O capitão não era um rei absoluto, mas um líder escolhido. Seu poder vinha da confiança da tripulação e podia ser retirado tão rápido quanto fora concedido. Se mostrasse covardia em batalha, se abusasse de sua posição, bastava um voto para que fosse deposto. Essa democracia brutal era impensável nas grandes marinhas imperiais, onde marinheiros eram tratados como peças descartáveis. Em contraste, a pirataria oferecia algo raro: igualdade. A partilha dos saques era feita com base em regras. O capitão recebia uma parte maior, assim como o imediato. Mas cada homem
do artilheiro ao simples marinheiro, tinha direito à sua fração. Um escravo fugitivo, ao juntar-se a um bando de piratas, podia enfim tocar ouro que jamais veria em terra. E havia ainda os artigos de bordo, contratos que cada tripulante assinava antes de zarpar. Documentos muitas vezes manchados de rum e sangue, mas que estabeleciam deveres e direitos. Determinavam punições para quem roubasse companheiros, regras de divisão de espólios e até compensações para os feridos em combate. Um braço perdido podia render moedas de ouro, um olho cego, algumas peças de prata. Era a justiça possível em um mundo forjado pelo aço e pelo fogo. Mas justiça não significava clemência. A disciplina era feroz. Quem desrespeitava o código enfrentava punições exemplares. Podia ser chicoteado até as costas se abrirem em carne viva. Podia ser abandonado em uma ilha deserta, condenado a enlouquecer de sede e fome sob o sol impiedoso. Ou, no pior dos casos, podia receber o beijo da corda, balançando no mastro até o último suspiro. Essa ordem cruel mantinha os navios piratas funcionando como máquinas de guerra. No meio do mar, não havia espaço para fraqueza. Cada homem precisava confiar no outro, pois um erro podia custar a vida de todos. O código, portanto, não era apenas tradição, era sobrevivência. E havia também os rituais, superstições profundas, que misturavam crenças africanas, europeias e indígenas. Alguns navios proibiam mulheres a bordo, acreditando que traziam má sorte. Outros mantinham símbolos macabros, ossos, caveiras, bandeiras negras pintadas com sangue. Cada detalhe reforçava a identidade de uma tripulação que não respondia a nenhum rei, mas apenas à sua própria lei. Esse sistema paradoxal, uma ordem forjada no coração do caos, fez da pirataria algo maior do que simples banditismo. Era uma alternativa, uma rebelião contra a tirania dos impérios. Muitos desses homens tinham conhecido apenas a servidão, a exploração, a humilhação. No navio pirata, enfim, eram iguais. Enfim, eram donos de sua voz. É por isso que tantos desertavam das marinhas imperiais para se juntar à pirataria. Não se tratava apenas de riqueza, tratava-se de dignidade. O convés de um navio pirata podia ser brutal, implacável, mas oferecia mais justiça que muitas cidades governadas por reis. Esse equilíbrio frágil entre liberdade e violência, entre democracia e tirania, era o que mantinha viva a chama negra da pirataria. Sem ele, não haveria Barba Negra, nem Calico Jack, nem Mary Read ou Anne Bonny. Sem ele, Nassau e Tortuga seriam apenas portos esquecidos no mapa. No fundo, a pirataria era um espelho distorcido da sociedade da época. Um reflexo sombrio, mas fascinante, do desejo humano por liberdade. E essa ordem, escondida sob a superfície do caos, seria tanto sua maior força quanto sua futura ruína. Porque mesmo no coração mais selvagem da anarquia, a ordem sempre se impõe. E para os piratas, essa ordem logo viria de fora, carregada de ferro, pólvora e forcas erguidas nas praças. Barba Negra, o demônio dos mares. No imaginário coletivo, o terror dos mares caribenhos tem nome: Barba Negra. Edward Teach, ou Tatch, não era apenas um pirata. Era a personificação da morte flutuando sobre águas intermináveis. Sua lenda começou nos portos, entre rumores e sussurros em tavernas mal-cheirosas. Mas seu reinado de medo se consolidou no convés, no rugido de canhões e no choque de espadas. O que tornava Barba Negra diferente não eram apenas os navios capturados ou o ouro acumulado, mas a psicologia do terror que ele dominava com maestria. Ao contrário de outros piratas que buscavam apenas saque, Barba Negra entendia o poder do medo. Não precisava lutar sempre. Muitas vezes, bastava surgir no horizonte, a fumaça dos canhões se misturando com a névoa matinal, sua figura imponente no castelo de popa,
barba trançada com mechas de cordame acesas, um espectro flamejante. Era suficiente para que navios inteiros se rendessem antes de um único tiro. Pausa dramática, quase um sussurro. Ele transformava a guerra em espetáculo. Cada abordagem era calculada. Bandeira francesa içada para enganar, velas ajustadas para parecer mercantilento, tripulação vestida de comerciantes. A distância era medida ao metro. Muito longe e o alvo escaparia. Muito perto e descobriria a fraude. O momento perfeito era quando a rendição ainda era uma escolha, mas já não havia tempo para recuar. Quando a bandeira da caveira subia, a mensagem era clara. Sua hora acabou. Alguns navios capitulavam, outros tentavam resistir. Nesse momento, Barba Negra se transformava. Não havia heroísmo, apenas brutalidade refinada. Os artilheiros miravam no leme primeiro, deixando o navio inimigo cego e à mercê do caos. Correntes e barras de ferro eram lançadas para destruir velas e cordames. O objetivo não era afundar. Afundar era destruir valor. O verdadeiro horror surgia na abordagem. Salto no convés inimigo, mosquetes disparando pregos e vidro quebrado, cutelos curtos e largos, granadas improvisadas. Cada ataque era coreografado para maximizar terror, mutilação e submissão. Barba Negra não era apenas assassino, era dramaturgo da morte. Trancava os primeiros resistentes em momentos de carnificina, demonstrando o que aconteceria a quem ousasse desafiar sua autoridade. Cada corpo despencando no mar enviava uma mensagem clara. Aqui a rendição era salvação, a resistência, destruição. Essa psicologia do medo era tão poderosa quanto qualquer canhão. Mas mesmo ele tinha limites. O reinado de Barba Negra não duraria para sempre. O Império Britânico, farto da humilhação, decidiu agir. Robert Maynard, tenente da Marinha Real, recebeu ordens diretas para acabar com a ameaça. Em 22 de novembro de 1718, ao largo da Carolina do Norte, os dois se encontraram. A batalha foi brutal, quase cinematográfica. Tiros de mosquete cortando o ar, espadas reluzindo, cordas balançando sob pés que buscavam firmeza em convés molhado. 5 tiros atingiram Barba Negra. 20 cortes de espada abriram sua carne. E ainda assim, ele lutou até o último instante. Quando finalmente tombou, foram necessários 3 golpes para separar sua cabeça do corpo. A cabeça foi pendurada no mastro do navio de Maynard, uma demonstração para todos os portos da costa. O homem mais temido dos mares estava morto. Mas a lenda, irônica e cruel, jamais morreria. Enquanto o corpo de Edward Teach flutuava no mar, o medo e a admiração que ele inspirava continuavam a ecoar. Tripulações inteiras aprenderam que o terror podia ser mais eficiente que o saque, que a psicologia era a arma tão poderosa quanto a pólvora. Barba Negra também era mestre em manipular alianças, traições e códigos. Respeitava seu próprio código pirata, mas não hesitava em quebrar regras alheias quando necessário. Sua habilidade em governar homens selvagens era quase sobrenatural. Combinava a democracia de convés com autoridade absoluta quando a situação exigia. Quem desobedecesse ou mostrasse covardia não encontrava perdão. O que torna Barba Negra fascinante não é apenas a violência, mas a escolha. Ele escolheu ser o monstro, o terror encarnado, e pagou o preço. Morto em batalha, seu corpo virou aviso, mas sua história se transformou em mito. Para os piratas que sobreviveram, ele era exemplo de audácia, de como o medo podia ser manipulado, de como a liberdade custava sangue, suor e morte. Ao estudar Barba Negra, percebemos que a pirataria não era apenas crime, era um jogo de psicologia, poder e sobrevivência. Ele transformou homens comuns, famintos e desesperados em instrumentos de caos controlado, mostrando que o mar é território de quem ousa comandar, mas também que nenhuma lenda é eterna. E assim,
Enquanto sua cabeça balançava no mastro e o convés se silenciava, uma pergunta permanecia no ar: até onde a audácia e o terror podem levar um homem? Barba Negra respondeu com a própria vida, mas sua história visceral e eterna nos lembra que o limite entre mito e realidade é tão fino quanto a corda que balança sobre o convés. O fim dos grandes piratas. O século XVII terminou com o rugido dos mares infestados por piratas, mas o século XVIII trouxe o prenúncio do fim de uma era. As águas do Caribe, outrora dominadas por homens que desafiavam reis e impérios, começaram a se transformar em cenários de caça e perseguição. Não era apenas uma questão de sorte, era a inevitável reação de impérios organizados contra a anarquia que crescia no horizonte azul. Os grandes piratas, aqueles que durante décadas fizeram da liberdade seu lema, agora se tornavam alvo. Após a morte de Barba Negra, um sentimento de choque percorreu portos e tavernas. A imagem do homem mais temido dos mares, abatido com violência, serviu de aviso e catalisador. As autoridades britânicas, espanholas e francesas intensificaram operações navais, bloqueios e recompensas exorbitantes para quem entregasse os criminosos. A caçada se transformou em política de Estado. Piratas não eram mais apenas inimigos, mas símbolos da desordem que precisava ser eliminada a qualquer custo. Os homens que haviam navegado sob bandeiras negras perceberam que a sorte não era eterna. Navios armados e bem treinados patrulhavam rotas antes dominadas com facilidade. Os portos que antes eram santuários de saque agora eram armadilhas, vigilantes e armados com milícias. Cada tentativa de atacar um cargueiro mercante se tornava mais arriscada. Cada batalha poderia ser a última. O medo, antes ferramenta de intimidação, agora se voltava contra eles. Entre os piratas sobreviventes, histórias de traição e medo começaram a se multiplicar. Antigos aliados se viravam uns contra os outros para salvar suas próprias vidas. O ouro saqueado e os navios capturados não eram mais proteção suficiente. A vigilância constante da marinha e a promessa de execução sumária transformavam cada noite em um jogo de sobrevivência cruel. A psicologia que antes controlava os inimigos agora passava a governar os próprios piratas. O terror inevitavelmente retornava como espelho. Mesmo assim, não faltavam tentativas de resistência. Alguns piratas tentaram fundar comunidades livres em ilhas remotas, criando pequenos refúgios fora do alcance das autoridades. Nassau, nas Bahamas, tornou-se um exemplo de utopia temporária, onde corsários e fugitivos se reuniam, discutindo regras, dividindo espólios e mantendo uma frágil aliança contra o mundo exterior. Mas a ordem mundial se ajustava rapidamente. A Marinha Imperial estava preparada, e esses enclaves de liberdade eram inevitavelmente temporários. Os relatos mais sombrios vêm de confrontos inevitáveis. Homens que antes eram donos do mar, agora se encontravam cercados, suas defesas reduzidas, suas tripulações divididas. Cada batalha perdida transformava-se em massacre, cada captura em execução pública. Piratas conhecidos, cujas histórias eram cantadas em tavernas e narradas em sussurros, encontraram fim violento, muitas vezes decapitados ou enforcados, suas cabeças expostas como lembrete de que o caos não seria tolerado. A justiça era cruel, rápida e definitiva. Essa era de caça aos piratas mudou não apenas a geopolítica, mas a própria natureza da pirataria. O que antes era aventura, liberdade e rebeldia tornou-se crime calculado, perigoso e inevitavelmente fatal. Homens que um dia navegavam confiantes, agora viviam na sombra de uma sentença. A transição não era apenas física, mas psicológica. A era do pirata selvagem chegava ao fim, substituída por uma disciplina implacável e impiedosa que se espalhava pelos mares. O impacto cultural e histórico foi profundo.
O fim dos grandes piratas simbolizava a imposição da lei sobre o mar, mas também a morte de um mito. Histórias que haviam encantado marinheiros e mercadores agora se tornavam lendas sombrias, advertências do preço da liberdade absoluta. Ao mesmo tempo, essas histórias perduravam, alimentando o imaginário coletivo, perpetuando a figura do pirata como rebelde, herói e vilão. O fim da era dos grandes piratas não foi apenas o desaparecimento de homens audaciosos, mas a transformação de um mundo. O mar, antes território de audácia e terror, tornou-se vigilante, regulado e controlado. Aqueles que sobreviveram às batalhas finais ou conseguiram escapar para lugares remotos foram forçados a abandonar a vida que conheciam, adaptando-se à nova ordem ou desaparecendo para sempre. O preço da liberdade fora pago com sangue, medo e traição. No silêncio deixado pelas velas queimadas, pelos navios afundados e pelas tavernas desertas, resta apenas a memória. Os grandes piratas desapareceram fisicamente, mas sua influência permanece. Eles ensinaram que o mar é palco de poder e que audácia e medo caminham lado a lado. Mas também deixaram uma lição brutal. Nenhum homem é maior que o mundo que ele desafia. E nenhuma lenda sobrevive à força implacável da lei e do tempo. Assim, enquanto o sol se põe sobre águas que já ouviram o rugido de homens livres e selvagens, podemos sentir o eco de uma era que acabou. Uma era de piratas, de terror, de liberdade absoluta e de sangue derramado. O fim dos grandes piratas não é apenas uma história de mortes. É a morte de um sonho que nunca mais retornará, deixando apenas ecos e sombras para aqueles que ousam lembrar. Legado e mitos dos mares. Quando os últimos navios piratas desapareceram no horizonte e os mares se tornaram silenciosos, algo mais profundo começou a surgir. O legado. Não o legado de ouro ou espólio saqueado, mas o legado das histórias que se recusavam a morrer. A pirataria, como fenômeno histórico, deixou marcas indeléveis não apenas nos portos e mapas, mas na imaginação daqueles que vieram depois. Homens e mulheres que ouviram os relatos nas tavernas, que sentiram o arrepio das execuções em praça pública, carregaram para sempre o eco da audácia e do terror. Os grandes piratas, Barba Negra, Calico Jack, Anne Bonny e tantos outros tornaram-se símbolos de liberdade e perigo, figuras mitológicas que caminhavam na tênue linha entre heroísmo e criminalidade. Seus nomes, escritos em pergaminhos, documentos oficiais, cartas de almirantado e diários pessoais, transformaram-se em lendas que inspiraram tanto temor quanto fascínio. Cada história de ataque a navios mercantes, cada fuga impossível, cada batalha desesperada se transformou em narrativa imortal, reverberando através dos séculos. Mas a história oficial, a que registrava tratados, ordens imperiais e sentenças, nunca capturou totalmente a essência desses homens e mulheres. Para os poderosos, eram criminosos. Para os marinheiros e observadores atentos, eram a encarnação da rebeldia. Essa dualidade alimentou o mito. Piratas não eram apenas ladrões, mas símbolos de resistência, de vida vivida à margem das regras, de homens e mulheres que ousaram desafiar impérios. A literatura, o teatro e os primeiros relatos impressos desempenharam um papel crucial na manutenção desse legado. Panfletos sensacionalistas vendiam a imagem do pirata como monstro ou herói, dependendo do público e da necessidade de entretenimento. Histórias de tesouros escondidos, códigos secretos e pactos com o diabo atraíam a atenção de jovens e adultos, perpetuando a aura de mistério. Aos poucos, a verdade histórica se misturava à fantasia, criando o arquétipo do pirata que conhecemos hoje. Audacioso, cruel, encantador e, acima de tudo, livre. No fundo, o que perdura não é apenas o terror que espalharam nos mares,
mas a ideia de que a liberdade absoluta é ao mesmo tempo bela e mortal. Os piratas viveram à beira da lei e da morte, e sua existência efêmera reforçou o fascínio pelo impossível. Cada navio afundado, cada ilha saqueada, cada tesouro enterrado tornou-se símbolo de que o homem pode desafiar o mundo, mesmo que por pouco tempo. Essa intensidade, esse toque de imortalidade é o que garante que suas histórias continuem vivas. Os filmes, os romances e até mesmo jogos modernos reinterpretaram essas figuras, mas nunca conseguiram apagar o núcleo sombrio que a história real registrou. Sangue, traição, medo e coragem coexistindo em proporções brutais. Cada pirata que lutou, venceu ou morreu, acrescentou uma camada de complexidade à lenda. Nenhum deles era herói perfeito, nenhum totalmente vilão. Todos eram humanos, vivendo em uma realidade onde o próximo tiro de canhão ou a próxima emboscada podia decidir seu destino em segundos. Hoje, ao contemplarmos mapas antigos, diários de bordo e artefatos recuperados do fundo do mar, podemos sentir a presença daqueles que ousaram desafiar o mundo. Seus ossos talvez descansem em ilhas esquecidas ou nas profundezas de mares traiçoeiros, mas sua história persiste. As cavernas onde esconderam ouro, os portos que dominaram e os navios que navegaram são lembranças físicas, mas as memórias, essas permanecem em nossa imaginação coletiva. E, no entanto, o mais fascinante é que o mito dos piratas transcende a própria história. Eles se tornaram símbolos universais da coragem e da rebeldia, do risco e do caos, daquilo que é incontrolável e irresistível. Eles nos lembram que a vida pode ser intensa, fugaz e, ao mesmo tempo, marcada por escolhas que desafiam a moral, a lei e a própria sobrevivência. O pirata histórico se torna espelho do desejo humano por liberdade absoluta, mas também alerta sombrio sobre os limites dessa busca. Assim, o legado dos piratas não se mede em ouro, mas em histórias que atravessam séculos. Ele reside na memória do medo e da admiração, na imaginação de quem ousa sonhar com mares sem regras, e na lembrança de que até os mais audaciosos, mesmo os mais temidos, estão sujeitos ao tempo e à lei. O mito sobrevive, e enquanto houver olhos para lê-lo e ouvidos para ouvi-lo, o rugido dos grandes piratas ecoará eternamente entre as ondas e a memória dos homens. O fim da era dos piratas marcou o início de outra era, aquela da ordem, do comércio organizado e da vigilância dos mares. Mas nenhuma ordem pode apagar completamente a chama do impossível. O pirata, selvagem, cruel e fascinante, permanece vivo em cada história narrada, em cada mapa antigo desdobrado, em cada coração que se atreve a imaginar o que significa ser verdadeiramente livre. E assim, a lenda dos piratas sobrevive, entre os sussurros do vento e o balançar das ondas, lembrando-nos de que a liberdade verdadeira, por mais perigosa que seja, deixa sempre rastros indeléveis, ecos de sangue, coragem e audácia que nunca se extinguem.